Olá, eu sou Estela Kapler e hoje eu tô aqui para falar um pouco mais sobre a psicologia jurídica. Bom, a psicologia, enquanto ciência, né, e atuação, ela tem várias sub-áreas, né? Por exemplo, a psicologia organizacional, que a gente trabalha em empresas, a psicologia clínica, que é uma atuação bem mais famosa da psicologia, né, que é a atuação em consultórios, a psicologia escolar, a psicologia hospitalar, enfim, todas essas são denominações que têm uma relação com a área em que o psicólogo vai atuar. Então, psicologia escolar, por exemplo, o psicólogo ele vai trabalhar nesse contexto educacional, em escolas, por exemplo. Já a psicologia jurídica, como o nome já diz, ela vai trazer uma atuação do psicólogo dentro do contexto jurídico. Em muitos lugares a gente vai ter esse tipo de atuação vinculada como se o psicólogo estivesse apenas assistindo a uma demanda do judiciário, né? Então, vamos dar de exemplo um processo de guarda, né? Entre dois pais, e aí o juiz pede a avaliação de um psicólogo, né? A perícia de um profissional psicólogo. Esse é um trabalho que é muito, de fato, faz parte, integra a psicologia jurídica e tem o seu lugar, tem o seu papel. Porém, a psicologia jurídica é um campo que está em crescimento no Brasil. É recente não só aqui, mas também no mundo. Então, é um campo que ainda estão sendo desenvolvidas práticas. Na década de 90, a gente teve os primeiros concursos nessa área para psicólogo, né? Com o concurso para o Tribunal de Justiça. Então, são poucas décadas de atuação. Então, o psicólogo ele vai atuar, por exemplo, em casos de guarda, como eu mencionei, em casos de alienação parental, casos de adoção, casos de acolhimento institucional de crianças. Ele vai trabalhar em prisões. Então, tem uma série de instituições que o psicólogo pode atuar. Ele pode atuar tanto como um profissional concursado daquela instituição, como acontece no Tribunal de Justiça, nos ministérios públicos, pode ser também no conselho tutelar, né, vinculado geralmente à prefeitura. Então, alguns exemplos do psicólogo concursado. E o psicólogo também pode trabalhar com regime de contrato, por exemplo. Algumas instituições de acolhimento, elas fazem um regime de contrato por CLT ou por um outro tipo de contratação do psicólogo. E o psicólogo jurídico também pode trabalhar de forma autônoma. O que isso quer dizer? Bom, vamos supor que o psicólogo ele não esteja vinculado, ele não seja concursado ou contratado de uma dessas instituições. Aqui eu vou dar um exemplo do Tribunal de Justiça. Vamos supor que você é perito, psicólogo, e o juiz, você vai constar num cadastro, você precisa se cadastrar nesse banco de dados, né, do Tribunal de Justiça. E aí o psicólogo vai acionar você para atuar num caso específico. Então, pode ser o caso de guarda que a gente falou lá no início. E aí você vai apresentar a tua proposta de honorários e tudo mais. Enquanto convocado pelo juiz, você é um psicólogo perito, mas você também pode atuar como autônomo, como assistente técnico em algum caso. Então, como é que isso funciona? Vamos supor, então, que estejam um pai e uma mãe pleiteando a guarda integral, por exemplo, de um filho, né, da criança. E aí essa mãe acha que ela tem mais condições e por algum motivo, ou por não concordar com a decisão ou com o laudo oferecido pela psicóloga do juiz, ela pode pedir um assistente técnico, ou seja, contratar um psicólogo para que faça uma avaliação do caso e esse psicólogo vai então apresentar um parecer dessa situação. É claro que aí a gente tem que tomar um cuidado. Eu estava falando sobre o psicólogo e a atuação autônoma, né? Mas é bom a gente ressalvar também as questões éticas dessa atuação. Por quê? Embora o psicólogo vá trabalhar com uma das partes naquele litígio, ele não pode supervalorizar ou mentir ou omitir informações
para que seu cliente seja privilegiado. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso também. É claro que ele vai destacar os pontos positivos que o seu cliente, né, vai ter ali em relação aos cuidados com aquela criança. Mas, como eu disse, ele não pode mentir ou omitir fatos. Bom, eu falei um pouco, então, sobre essa atuação do psicólogo está muito associada a uma avaliação, uma perícia psicológica, né? Houve um debate, ainda há, né, um debate relacionado a críticas fervorosas de autores dessa área. Então, na literatura a gente vai encontrar bastante material sobre isso, de críticas, por exemplo, ao exame criminológico, né, que foi instituído pela Lei de Execução Penal. Então, é uma espécie de exame, de avaliação, perdão, em que o psicólogo indicaria ali uma possível progressão de pena da pessoa que está cumprindo uma medida restritiva de liberdade, por exemplo. Então, isso é uma coisa bastante delicada, né, e por isso muito criticada. Então, para muitos autores, a psicologia jurídica ela não vai se restringir a apenas à avaliação daquele indivíduo para dar um resultado para a justiça. Olha, a gente fez aqui a perícia, concluiu isso, é culpado, é inocente, pode voltar para casa, tem que ficar no abrigo, né? Que medida que o juiz vai tomar? Não, isso é tarefa do juiz, ele que vai decidir isso. A gente vai apresentar os fatos e tudo mais. Mas a gente, nós, né, enquanto psicólogos jurídicos, nós podemos realizar diversos tipos de atuação. Então, nesse sentido, eu vou trazer uma experiência pessoal, enquanto de um breve momento em que eu atuei enquanto psicóloga em uma instituição de acolhimento, por exemplo. Eu já atuei em outras instituições, mas eu vou dar esse exemplo. Então, a gente tinha essa parte de fazer essa avaliação, de produzir, né, esse documento, esse laudo, para o judiciário, porém dentro da instituição a gente fazia um trabalho também com as crianças. A criança, quando ela é acolhida, né, por negligência, maus tratos, abuso, abandono, a gente pode até falar isso em outro vídeo. Quando essa criança ela é levada, né, para a instituição de acolhimento e afastada da sua família, inicia-se um processo de desgaste emocional, de sofrimento psíquico e emocional muito grande. Então, a gente vem a trabalhar junto com essa criança maneiras, né, estratégias, para que ela desenvolva estratégias para lidar com aquela situação de rompimento de vínculos afetivos, que não são só com os seus pais, com seus familiares, mas também com a comunidade que ela vivia, a igreja que ela frequentava, os amigos que ela tinha na rua, a escola que ela estudava. E a própria rotina mesmo, né, a dinâmica familiar, ela é totalmente modificada com a entrada em uma instituição, né? Então, a instituição tem uma outra rotina, tem regras, tem normas, tem pessoas diferentes que vão cuidar daquela criança, que são os educadores sociais, né? Então, a criança é incluída ali com muitas outras crianças também em situação semelhante à sua. Então, há uma mudança muito grande. Então, eu fiz essa pequena contextualização para que vocês possam entender do trabalho que a gente pode fazer, né, de dinâmicas, de várias atividades, de atendimentos individuais, de atendimentos em grupos e também, principalmente, uma intervenção, né, e um trabalho com os educadores sociais, porque eles são os principais cuidadores dessas crianças. Então, a gente vai trabalhar bastante esses profissionais. A gente sempre vai orientar no sentido de que eles tenham conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, que é fundamental para cuidar de crianças, né? Que eles lidem também com as suas próprias questões, que eles não confundam, né, o trabalho, né, a relação que eles têm enquanto cuidadores provisórios daquelas crianças e uma relação mais paternal, mais maternal. Então, há todo um trabalho que pode ser feito dentro da instituição de acolhimento, aqui que serviu como exemplo, que vai muito além da avaliação psicológica. E isso se estende também para outras instituições que o psicólogo jurídico for atuar. Um bônus para vocês, que é um trabalho, um tipo, né, uma espécie de atuação que a gente também pode ter nesse campo jurídico, é a atuação em pesquisas.
Então, muitos psicólogos, eles atuam não só na parte prática ali, né, da atuação mais direta, mas também em pesquisas, né, fazendo revisões de literatura, levantando dados, fazendo trabalhos de intervenção, projetos de intervenção. Então, esse também é todo um campo que pode ser valorizado e que tem uma carência, né? A gente tem carência de trabalhos nessa área da psicologia jurídica, não só no acolhimento institucional, mas trazendo, né, informações e procurando novas formas e novas intervenções, novas estratégias, desenvolvendo instrumentos de avaliação. Então, há todo um campo muito rico aí a ser explorado. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus colegas psicólogos e comenta aqui quais temas que você gosta de ver, gostaria de saber sobre psicologia jurídica. Até a próxima!